que eu faço para avaliar a força muscular do meu aluno idoso se eu dou aula na casa dele e eu não tenho material para isso? Será que tem como fazer isso? Ah, tem sim. E é isso o que eu vou mostrar para vocês nessa live de hoje. Então, fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu estou começando mais um episódio do programa Personal Sênior. Programa esse, gente, que tem como objetivo fazer com que o profissional de educação física, ele tenha um faturamento acima de 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos, tá? E, gente, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho pós-graduação em atendimento personalizado também pela URGS e também especialização em Educação Física Gerontológica pela PUC, tá? Sou proprietário de uma academia há quase 10 anos e eu vou mostrar para vocês hoje que sim, tem como a gente avaliar a força muscular do nosso aluno idoso dando aula na casa dele, não precisa estar na academia. E mais, sem nenhum tipo de equipamento, tá? Gente, avaliação simples, fácil de fazer, rápida e sem custo. Aí vocês vão falar, Guilherme, mas é que eu não faço avaliação porque eu não tenho material. Acabei de falar para vocês, eu não vou usar nenhum material, tá? Guilherme, mas é que eu não faço avaliação porque lá na graduação eu tive poucas aulas de avaliação física, eu tive uma prática só. Olha só, depois dessa live aqui de hoje, vocês não vão ter mais esse discurso, porque os testes que eu vou mostrar aqui para avaliar a força muscular, eles são muito simples de fazer. Então vocês vão conseguir fazer tranquilamente. E acabou essa desculpa de não sei fazer mais avaliação física. E por que será então que tu insiste tanto, Guilherme, com essa história de avaliar o aluno, de identificar a força dele? Por que será que é importante isso? Gente, no momento que a gente identifica a força muscular, ou o nível que o meu aluno idoso tem de equilíbrio, de flexibilidade, eu tenho aí um direcionamento. Eu sei como é que eu vou começar o meu trabalho com ele. Eu sei em que nível esse meu aluno se encontra, Então, as chances de daqui a pouco eu errar, o treinamento com ele são pequenas, porque eu já avaliei ele. Eu sei, na verdade, quais são as necessidades que ele tem, qual é o nível de condição atual desse aluno, e aí fica mais fácil para eu conseguir elaborar um treino mais seguro e também mais eficaz. E também, gente, eu sempre bato na tecla dessa questão de avaliar o aluno, porque isso acaba sendo um diferencial para nós personagens, Eu vejo hoje muitos colegas ainda que não fazem avaliação no aluno. E aí, se não fazem avaliação, como é que vão entregar resultado para esse aluno depois? O que vocês vão falar para ele depois de 6 meses que esse aluno está com você, tô vendo aqui que você conseguiu realmente melhorar o seu nível de força. Como assim? Como é que tu sabe? Tu tá falando porque tu acha? Então, dessa maneira, fazendo esses testes simples que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês conseguem realmente falar qual foi a evolução do aluno de vocês, por exemplo, em relação à força muscular, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, então, testes de membro superior, de membro inferior e também teste abdominal, certo? Eu lá no início, quando comecei meu trabalho como personal, eu não fazia avaliação. Eu confesso para vocês que eu não fazia. E eu não fazia porque eu tinha um pouco de receio. Coisa boba, gente, coisa boba. Receio de daqui a pouco achar que eu não estava fazendo de maneira correta, sabe? Me sentia um pouco inseguro no começo de estar fazendo. E também porque eu não sabia, eu não tinha certeza se aquele protocolo que eu estava utilizando era o melhor protocolo para eu utilizar com os meus alunos. Então eu ficava na dúvida, mas existe um monte de protocolo aqui. Aí eu vou consultar, uma pessoa diz que esse é melhor, e o outro diz que o outro é melhor. Enfim, eu ficava na dúvida. E eu ficava totalmente inseguro. E aí, gente, uma coisa que eu tenho para falar para vocês aqui é que com o
o passar do tempo, eu aprendi que, independente do protocolo que a gente utiliza, né, o importante é a gente ter um protocolo, é a gente ter uma referência, porque assim a gente vai ter base, né, para poder avaliar a evolução do nosso aluno, tá? Então, tirem essa coisa assim quando fala em avaliação, parece que é a mesma coisa quando a gente fala em periodização. Fala em periodização, meu Deus do céu, mas o que é isso? É um monstro, cara, eu não consigo. Mesmo que eu tenha passado por isso na graduação, eu não sei o que é periodização, eu nunca vou conseguir fazer. E a avaliação parece que é a mesma coisa. A pessoa ela já tem uma coisa trancada nela, assim, de, não, eu não sei fazer avaliação, eu estudei muito pouco isso, eu não pratiquei, então eu não sei fazer. Gente, esqueçam isso. De novo, os testes que eu vou mostrar aqui são muito simples de fazer. E lembrem, né, que, gente, quando a gente vai avaliar uma pessoa idosa, é uma avaliação completamente diferente de um adulto, né? A gente vai fazer alguns testes de funcionalidade, que são bem simples. E é o que eu vou mostrar agora. Vamos lá? Vamos nessa. Olha só, eu quero começar mostrando para vocês um teste, então, de membros superiores, tá? Tem alguns testes que a gente utiliza. Eu, particularmente aqui na Ativa, eu dou preferência, tá, pro teste de flexão de cotovelo, para avaliar membros superiores, força de membros superiores, tá? Eu dou preferência para ele porque, em primeiro lugar, eu tenho material para fazer isso. Ah, mas Guilherme, tu disse que não se usa material. Eu vou mostrar para vocês que vocês, daqui a pouco, nem precisam usar material. Mas o protocolo oficial desse teste indica que a gente tem que fazer com um halteres de 2 quilos, tá? Esse teste com mulheres e com um halter de 4 quilos para homens, tá? Então, eu tenho aqui, ó, halter de 2 quilos, tá? E também tenho o halter de 4 quilos. Então, posso fazer aqui tranquilamente com o meu aluno. Outro motivo pelo qual eu faço ele é que é um teste muito rápido, né? Ele é muito fácil de aplicar, é de fácil compreensão do aluno, porque é um movimento que ele está super acostumado a fazer. E também, gente, tem alguns alunos que eu recebo que tem algumas restrições de ombro, né? E aí, quando eu faço esse teste aqui, não tem nenhum perigo dele estar fazendo, tá? E depois vocês vão ver que eu vou mostrar alguns outros testes de membros superiores que existem, mas que já tem participação do ombro, né? Já tem um ângulo maior aqui na execução e aí acaba limitando um pouquinho, tá? Então, olha só, vou mostrar para vocês, inicialmente, o teste de flexão de cotovelos, tá? Que é bem simples, olha só. Vou pegar aqui, ó, pezinho de 2 kg, tá? Botei uma cadeira aqui no nosso cenário hoje. Isso aqui, gente, de novo, posso fazer na casa do aluno. Tá? Tem uma cadeira para sentar, já dá para fazer. Então, meu aluno vai estar sentado na cadeira, tá? Os pés apoiados no chão, firme, ok? E eu vou deixar um braço estendido ao longo do corpo. Tá? O meu braço, ele está alinhado com o tronco. Ele não está para frente e ele não está para trás. Alinhamento, tá? Como é que é feita a execução desse teste? Ele é um teste de 30 segundos, tá? Então, eu vou marcar no meu relógio lá 30 segundos e é um teste de flexão de cotovelo. Ou seja, o aluno vai ter que fazer flexão de cotovelo, tá? Flexiona, vai até o ponto máximo, volta à posição inicial. Durante esses 30 segundos, ele vai procurar fazer o maior número de repetições possíveis, tá? Aí, gente, o protocolo, ele diz que a gente pega o braço dominante do aluno para poder fazer. Eu aproveito para fazer dos dois lados, porque aí eu consigo analisar uma outra situação. Eu consigo ver se tem alguma diferença de força de um lado para o outro. Tá? Me traz mais uma informação ainda, ok? Alguns cuidados, tá? Primeira coisa, o aluno ele tem que fazer amplitude máxima. Então, não adianta ele ficar aqui, ó, fazendo esse movimento curto, porque não vai valer. Tá? Então, nesse caso, a gente paralisa o teste, deixa o aluno recuperar um pouquinho, explica para ele e aí depois volta a fazer. Tá?
Então, gente, não tem dificuldade alguma em fazer isso aqui. Marca 30 segundos no relógio, incentiva o aluno e vai contando o número de repetições que ele faz. Simples assim. E aí eu pergunto, pô, será que é difícil fazer uma avaliação física? Será que vocês não sabem fazer uma avaliação? Tá, podem questionar agora. Ah, Guilherme, mas é que eu dou aula na casa do aluno, então ele não tem halteres. Como é que eu posso fazer isso? Beleza, olha só. Gente, vou pegar minha garrafinha de água, tá? Minha garrafa tá cheia, tá pesadinha e vou fazer a mesma coisa. Vou sentar aqui, vou posicionar o aluno e com a garrafa, ó, eu vou fazer o mesmo movimento. Qual é a diferença nesse caso? É que quando a gente faz com o halter, a gente está respeitando o protocolo oficial do teste de flexão de cotovelo. Então, no momento que meu aluno fizer, eu vou saber quantas repetições ele fez. E depois eu vou analisar uma tabela normativa que compara o resultado que ele teve com uma média populacional, de acordo com o gênero dele e também com a idade. A única diferença que vai ter se eu fizer com a minha garrafinha de água é que não vai ter essa tabela normativa. Mas, lembra que eu falei para vocês ali no início da live? O que importa, gente, é vocês terem uma referência. Independente, mas fulano falou que esse teste aqui é melhor para eu fazer com o idoso. Mas só um pouquinho, mas aquele outro já tinha falado que não era bem assim. Gente, esqueçam isso. Põe na cabeça que vocês têm que ter uma referência para poder avaliar depois a evolução do aluno de vocês. Se for com halter, ok, maravilha, porque eu consigo comparar os resultados dele. Se não tiver o halter, eu posso avaliar o meu aluno da mesma maneira, fazendo com a garrafinha de água ou qualquer outra coisa pesada que vocês tenham na casa do aluno, certo? Então vou fazer a mesma coisa, vou fazer o teste de flexão de cotovelo. Ele fez 20 repetições. Eu vou lá na minha coleta de dados, anoto na data tal, não sei o que, fez 20 repetições. Sei lá, 3, 4 meses depois, eu vou fazer uma reavaliação física com a mesma garrafa, né, cheia, da mesma maneira, eu vou reavaliar. E aí o aluno fez 30 repetições. Poxa, de 20 para 30. Que é uma sacada boa agora? Olha só. Eu posso simplesmente chegar nesse meu aluno e falar assim, fulano, o senhor fez 10 repetições a mais, né? Tinha feito 20, agora fez 30. Agora sim, vocês chegam para o aluno de vocês e vocês vão falar o seguinte, seu fulano, olha só, o senhor em 3 meses conseguiu aumentar em 50% a sua força muscular de membro superior. Poxa, que legal, hein? Fica mais bonito, né? Fica mais importante e valoriza mais o nosso trabalho quando a gente fala em percentual. Olha só, em 3 meses ele aumentou 50% a força de membro superior. Gente, essa informação, esse resultado que a gente está trazendo para o aluno é tudo o que ele queria. E ele vai valorizar o nosso trabalho cada vez mais. Ou seja, vocês não vão perder esse aluno. Por isso que eu fico batendo cada vez mais que, gente, vamos avaliar o nosso aluno idoso. Façam uma avaliação, tá? E tirem de uma vez por todas esse medo, esse obstáculo, a avaliação física. Não, gente, é fácil de fazer avaliação com o idoso. É fácil. Eu acabei de mostrar o teste para vocês, 30 segundos fazendo flexão de cotovelo. E essa é uma parte da avaliação. E é a parte mais importante da avaliação para idosos. São os testes de funcionalidade. Então é fácil de fazer. Tem algumas situações que eu não faço esse teste aqui. Tá? Por exemplo, eu pego um aluno idoso, mas que tenha já um histórico de atividade física, ele treina atualmente, ele já foi atleta, é um cara que pertence à elite física. Lembra dos níveis de idosos que eu falo já falei em outras lives? Então, é um cara que já treina há muito tempo e tal. Se eu fizer esse teste de flexão do cotovelo, ele vai tirar de barbada. Então, não vale a pena fazer com ele. Mas aí eu tenho outras opções, tá? Por exemplo, eu posso fazer o teste de apoio, que é um teste também de
força muscular para membro superior, só que ele é utilizado mais com adulto, tá? Então, gente, teste de apoio. Todo mundo sabe fazer um apoio. E outra, não precisa de material. Então, vai lá o meu aluno, deixa as mãos afastadas um pouquinho além da linha dos ombros, né? Tronco alinhado, ó, maior número de repetições que ele conseguir fazer, tá? Esse teste de apoio aqui, ele não tem marcação de tempo, mas de novo, né? Se vocês não quiserem fazer dessa maneira, vocês podem criar o protocolo de vocês. Ah, eu vou fazer o maior número de repetições que o meu aluno conseguir fazer em 30 segundos. Beleza, vocês têm lá quantas repetições eles fizeram nos 30 segundos. E depois vocês vão reavaliar, só que do mesmo jeito. Entendeu? Assim vocês têm uma referência. Ah, não, mas eu quero utilizar o protocolo oficial e tal. Então tá, então vocês vão fazer até a fadiga muscular do aluno de vocês, até ele não conseguir subir mais. Porém, vamos lembrar que a gente está lidando com pessoas idosas. Será que ele tem condições de fazer isso? Então, isso que a gente tem que pensar. Tem uma terceira alternativa ainda, tá? Que a gente pode fazer, que são os testes de 1RM. Né? Eu, particularmente, não gosto muito, tá? Com pessoas idosas. Porque é mais agressivo, entre aspas, exige muito mais. E se eu for fazer o teste de 1RM, eu teria que fazer esse teste em todos os aparelhos que eu tenho na academia para identificar qual é a força máxima do meu aluno em cada um deles, tá? Com alguns alunos, tá, que não são idosos ainda, são adultos mais, alunos mais maduros, na verdade, eu utilizo o teste da puxada fechada para fazer o teste de 1RM, tá? Mas é com pouca gente. Pessoal, vamos lá. Continuando, eu vou mostrar para vocês agora um teste que eu posso fazer em casa também. Esse não precisa nem de peso, não precisa de nenhum outro material. Só que agora é um teste de avaliação de força para membro inferior, tá? Mais simples ainda. Olha só, vou pegar aqui a minha cadeira de novo, tá? Vocês percebem que a única coisa que eu utilizo aqui realmente é uma cadeira, é isso que eu preciso, tá? O teste é muito semelhante ao teste de flexão de cotovelo, é a mesma ideia. Tem que fazer 30 segundos, marcar 30 segundos no cronômetro e ver quantas repetições o meu aluno consegue fazer. Porém, para membro inferior, é este movimento aqui, ó. O aluno começa sentado, tá? Pé firme no chão, cruza os braços, deixando uma mão em cada ombro, e aqui vai fazer o movimento de levantar a cadeira. Levantar e sentar, tá? Mesma coisa que o teste anterior, 30 segundos, maior número de repetições possíveis, e a gente vai estimulando, né, vai incentivando o aluno a tentar fazer o seu melhor. Fácil, fácil de fazer. E aí, gente, alguns detalhes, alguns cuidados aqui nesse teste, tá? Primeira coisa, o aluno, ao fazer, tem que estar com o pé firme no chão, ele tem que estar bem encostado desde a parte de baixo, aqui próxima do glúteo, tá? E tem que estar com os braços cruzados, tá? Como é que ele inicia o movimento? Com uma projeção do tronco para frente, e aí ele pega a impulsão para subir. Quando ele sobe, ele tem que estender completamente o joelho, tá? E quando ele volta, ele tem que encostar de novo no encosto, tá? Então, por que eu digo isso? Porque tem muito idoso, deixa eu botar de lado aqui para vocês entenderem o erro. Ó, quando a gente daqui a pouco não explica todos os detalhes para o aluno começa a fazer isso aqui, ó. Porque ele, claro, ele quer ser rápido, né? Ele quer fazer o maior número de repetições possíveis. Só que daí o protocolo não aceita esse tipo de movimento. Tem que ser um movimento completo, certo? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter com o aluno. Se vocês perceberem que esse aluno tem um pouco de instabilidade, né, um pouco de fragilidade, eu aconselho vocês a sempre ficar muito próximo dele. Tá? Aconteceu alguma coisa, vocês estão próximo do aluno, daqui a pouco segurar ele, dar a mão para ele, e aí vocês vão ter que parar o teste, ou vão ter que botar uma observação de que em determinado número de repetição, vocês tiveram que ajudar ele, tá bom? Tranquilo, né? Fácil de fazer. Eu posso fazer o teste de 1RM também de membro inferior, tá? Isso que eu não gosto do teste de 1RM.
Aí eu vou fazer esse teste aqui de sentar e levantar. Eu estou recrutando quase todos os grupos musculares de membro inferior. Quando eu vou fazer o teste de um RM, no leg é muito ruim de fazer, no leg press, né? Até por causa da posição que fica. Se botar muita carga para o idoso, olha o perigo que a gente tem para a coluna do idoso assim. Se eu for fazer um teste de agachamento, então com carga máxima, mais complicado ainda. Então eu vou ter que partir para um aparelho. E aí se eu vou por exemplo, para extensão de joelhos, o que eu vou estar avaliando? Vou estar avaliando o quadríceps do aluno. Tá, mas e o restante? Parte posterior, né? Glúteo, enfim, não é analisado. Tá? Por isso que eu não gosto muito do teste no RM também, por esse motivo. Quero mostrar mais um teste para vocês, antes da gente ir para o final dessa live, que é um teste de força abdominal. Tá? Como é que a gente pode fazer ele? Esse aqui não preciso mais da cadeira. Olha só, eu vou tentar até acho que baixar um pouquinho a câmera, não sei se vocês vão enxergar aqui, acho que enxerga, vou ficar bem na ponta aqui. Olha só, gente, tem um protocolo, tá, de teste de força abdominal que ele tem 1 minuto de duração e o aluno tem que fazer o maior número de repetições dentro desse 1 minuto. Mas tem alguns detalhezinhos, tá? Vou mostrar para vocês agora. Então, o aluno vai ficar deitado, obviamente, tá? Barriga para cima, deitadinho aqui. De novo, cruzou os braços e na hora da execução ele vai ter que subir e tocar essa parte do braço aqui, do antebraço, na coxa. Ó. Só assim que vai contar o número de repetições. Para facilitar, para ajudar ele, o professor, o auxiliar, ele pode segurar os pés do aluno. Tá? Então o protocolo permite isso. Agora, mas o meu aluno ele não consegue subir e tocar o braço lá na coxa. Ele não tem força, enfim. De novo, mesma história que eu contei lá no início para vocês. Vocês precisam de uma referência. Tá? Não consegue seguir o protocolo original? Não tem problema, gente. Como é que pode fazer então? Vai fazer normal. Não precisa tocar o braço lá na coxa. Faz curto. Ó. Faz o rolinho com o tronco e desenrola. Não precisa ir lá em cima, não precisa tocar o antebraço. O detalhe só é que vocês vão ter que colocar isso como observação na avaliação física de vocês. Essa é a única diferença. E claro, vocês não vão ter ali as tabelas normativas para poder comparar os resultados do aluno de vocês com uma média populacional. Mas vocês vão ter uma referência para comparar os resultados do seu aluno com ele mesmo. Então ele vai fazer daquela maneira adaptada uma primeira vez e quando for fazer a segunda, vai fazer do mesmo jeito. Tá bom? Então, gente, teste de membro superior que vocês podem usar halter ou se não qualquer outro peso, tá? Teste de membro inferior, de força, né, de membro inferior, sentar e levantar na cadeira, não precisa de outro material, e o teste de força abdominal que pode ser feito no chão. O que precisa para isso? Uma cadeira e um cronômetro, um relógio, um celular. E aí, será que vocês não têm material de avaliação física para poder avaliar os alunos de vocês? Claro que tem. E aí, será que é muito difícil fazer avaliação? Mas eu não aprendi na graduação. Gente, você não consegue fazer uma flexão de cotovelo com o aluno? Não consegue fazer sentar e levantar? Não é isso que vocês fazem nas aulas com os alunos de vocês? É a mesma coisa. Então, avaliação para aluno idoso, o mais importante é teste de funcionalidade. É justamente aquilo que vocês trabalham em aula. Não precisa de material, é rápido de fazer e é fácil de fazer também, certo? Tem uma coisa só que é importante, que eu sempre gosto de falar no final das aulas que eu dou e das lives, é que assim, muito bem, a gente sabe como avaliar o nosso aluno, né? Agora eu já sei como identificar a força dele, mesmo se eu atender ele em casa. Só que esse conhecimento todo que vocês adquirem não é o suficiente para daqui a pouco vocês chegarem num faturamento de 10 mil por mês.
as pessoas que estão do lado de fora, elas precisam enxergar que vocês têm esse conhecimento. Que mesmo sem material, vocês conseguem fazer uma avaliação física no aluno de vocês. Que vocês conseguem entregar resultado para o aluno. Então, assim, entregar o resultado para o aluno já vai ser uma grande coisa, porque ele vai ter o conhecimento da evolução dele e ele não vai querer abandonar o seu personal. Ponto. Vocês têm retenção desse aluno, não vão perder ele. Então, o que quer dizer isso? Estabilidade financeira. Não vai ter aquela coisa de troca-troca de alunos. Sai um aluno, entra outro, sai uma... Não, se vocês entregarem resultado, o aluno não abandona vocês. Isso é certo. Tá, só que eu preciso de outras coisas. Eu tenho um aluno só. Ok, vou reter ele, beleza, só que eu preciso de mais. Então, o que a gente faz? A gente divulga esse nosso trabalho, a gente vende esse nosso trabalho. Então, além dessa questão técnica, que é importantíssima, tá? Vocês precisam ter conhecimento também sobre a parte de vendas e a parte de marketing. É tudo isso junto que vai fazer que vocês cheguem nesse faturamento de R$10.000 por mês. Tá bom, pessoal? Estou chegando aqui no meu horário, então agradeço vocês por terem ficado aqui comigo na live. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto, fiquem totalmente à vontade aí para escrever depois nos comentários. Esse vídeo aqui, ele vai lá para o nosso canal do YouTube, tá? Então, se quiser rever desde o início, vai lá no YouTube, ativa Clube, né, que vocês conseguem ver o vídeo depois e podem escrever lá nos comentários se tiverem alguma dúvida. Tá bom, pessoal? Obrigadão e até a próxima live. Valeu!